Olá, pessoal. Vamos dar continuidade sobre o assunto água, certo? Nós agora vamos compreender os estados físicos da água, certo? A gente viu que a nossa Terra, a maior parte dela é formada por água. Vimos também que existe a água doce do planeta e a água salgada, que existe mais água salgada do que doce no planeta Terra. Agora a gente vai compreender como é que a água se encontra na natureza nesses três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Uma coisa que a gente tem que ter ideia na nossa cabeça é que essa relação de estado físico da água tem a ver com a temperatura, certo? Então, o estado físico da água tem a ver com a temperatura. Guarda isso aqui na cabecinha, certo? Mas vamos lá, pessoal. O que é que eu quero dizer quando a água ela está no estado sólido? Aqui temos o quê? Uma pedrinha de gelo, né? Ó, gelo. A água aqui ela está no estado sólido. Então, quando a água ela está no estado sólido, ela vira gelo, certo? Ok? O que a gente chama de gelo. Esse gelozinho aqui, para poder ele estar aqui, para poder a água estar nessa forma de gelo sólido, o que foi que houve? Eu peguei a água líquida e coloquei no congelador. Foi? O congelador é muito frio, a temperatura é muito baixa. Então, transformou a água que eu coloquei nas forminhas em gelo, certo? Então, no ambiente, na Terra, a água pode estar no estado de gelo por causa de quê? Em ambientes, a temperatura é baixa, certo? Na Terra. Os polos norte e os polos da Terra, a temperatura lá é mais baixa, o Sol fica aqui, os raios de Sol bate menos nesses locais, então a temperatura mais baixa. Então lá nós encontramos as camadas de gelo, né? Os icebergs, os gelos, ok? Certo? Só que a água também, existe a água no estado líquido, é mais fluido, é mais mole. Ó, a água no estado líquido, mais fluido, mais mole, certo? Essa água no estado líquido, ela necessita de uma temperatura ambiente. Geralmente, a temperatura ambiente deixa a água no estado líquido. Só você veja, na atmosfera também, nós encontramos água, certo? Onde nós encontramos essa parte de gases que a gente viu no capítulo passado, né? Nas aulas passadas, em sala de aula, a gente viu que também existe uma camada de gases na atmosfera, que é chamada atmosfera. E desses gases que presentes na atmosfera, nós vamos encontrar também água no estado gasoso, certo? Lá tem água no estado gasoso, certo? Ok? Então, vamos lá. E essa água, ela se transforma de líquido para sólido, de sólido para gasoso. Acontece uma transformação da água no ambiente. Depende da temperatura, como eu falei para vocês. Certo? Veja, vou fazer uma pequena experiência com vocês. Aqui nós temos um copo d'água, certo? Aqui nós temos gelo. A gente joga a água, o gelo nessa água, certo? Jogando o gelo nessa água. Esse ambiente interno do copo, ele tá bem frio,
né? A temperatura dele. Se eu medir essa temperatura desse ambiente, desse copo, de dentro desse copo, tá frio. Tá bem geladinho o copo, se eu pegar. Só que aqui fora também existe um ambiente, né? Por fora também existe um ambiente. Com certeza aqui fora a temperatura tá mais elevada e dentro do copo tá mais fria. Por consequência de estar frio, a superfície do copo também esfria. Eu pego aqui no copo, vejo que está mais frio do que aqui, né? Por quê? Porque essa parte interna, como ela está fria, por causa do gelo que eu coloquei dentro, esfriou a superfície do copo. Eu percebo que por fora do copo cria-se o quê? Água. Aqui está todo molhado. O copo está molhado, chega até a pingar. Até a pingar de água. Certo? Mas de onde veio essa água daqui de fora? O copo vazou? Não. Essa água de fora não foi o copo que vazou. Essa água de fora aqui, ela já existia no ambiente, aqui, ó, no ambiente, na sua forma gasosa, certo? Só que ela existia no ambiente na forma gasosa e existe a temperatura do ambiente que mantinha ela na sua forma gasosa. Quando ela entrou em contato com a superfície do solo, que é mais frio, esse ambiente aqui, essa água que estava na superfície se transformou em água líquida. Então, houve o quê? Houve uma transformação dessa água gasosa do ambiente em água líquida. Não veio de dentro para fora, e sim do que estava fora que ficou aqui. Tá certo? E se transformou em quê? Em água líquida. E essa transformação de gás na sua forma gasosa, água na sua forma gasosa, para líquido, se chama condensação. Então, houve uma transformação na água que se chama condensação. A água saiu do seu estado gasoso para o estado líquido. Por causa do quê? Da diferença de temperatura do ambiente para essa porção do copo. Então, aqui é mais frio. Quando ela bateu aqui, a água gasosa se transformou em líquido, certo? E dentro nós vamos encontrar água líquida e água sólida. Água líquida também dentro e água sólida na forma de gelo. Então, aqui nós temos dentro do copo água líquida e água sólida em forma de gelo. E no ambiente nós temos água gasosa, certo? Ok? Esse gelinho aqui, com o tempo, ele vai derreter, não vai? Ou seja, ele vai sumir do copo. Com o tempo, se eu deixar aqui muito tempo essa água, esse gelo vai sumir. Para onde foi esse gelo? Esse gelo, ele era uma porção de água no seu estado sólido. Essa porção de água deixou de estar no seu estado sólido para virar líquido. Então, ele vai, o quê? Se transformar em água líquida. Ele vai deixar de ser água sólida para ser água líquida. Porque com o tempo, essa água, ela vai sofrer, ela vai trocar, ela vai deixar de ter a mesma temperatura e vai derretendo o gelo vai se derretendo e virando água. Porque ele pode se transformar de sólido para líquido. E existe um nome para essa transformação de sólido para líquido. Quando a água se transforma de sólido para líquido, acontece o quê? Uma fusão, certo? A gente diz que a água está se diluindo, se fundindo, certo? Ok? Então, água do seu estado sólido para líquido é uma transformação, o que é? É uma fusão, tá bom? Ok? Então, nós já estamos duas transformações aí.
a condensação, que é água no estado gasoso para líquido, e a fusão, que é o quê? Que é água no seu estado sólido para líquido. Só que a água também, ela pode se transformar de líquido para sólido. Basta eu colocar ela no congelador. Ela se transforma de líquido para sólido. A temperatura lá é baixa e a água vai virando sólido, certo? E também existe um nome para essa transformação, de líquido para sólido. Essa transformação de líquido para sólido, ela se chama o quê? Solidificação. Então, é solidificação. Sai do líquido para o sólido. Solidificação. Certo? Ok? Então, existem essas transformações da água e essas transformações acontecem no ambiente. Certo? Então, quando ela acontece no ambiente, a gente diz que no ambiente existem transformações dessa água, certo? Então, a água no ambiente, ela entra no estado de ciclo. É o ciclo da água no ambiente. Peraí, professora, a senhora disse que a Terra é formada por água. E a senhora disse que a água sofre transformação, deixa de estar num estado para outro. Dependendo da transformação, a gente dá um nome, certo? A essa transformação. E no ambiente, ela sofre essa transformação? Sim, por isso que a gente vê ela no ambiente na forma líquida. Na atmosfera, ela vai estar na forma gasosa. Nos lagos e oceanos, vai estar na forma líquida, e nos icebergs da vida, no gelo, nas geleiras, a gente encontra ela na forma sólida. Então, ela está no ambiente nessas três formas, certo? Só que você pode ver que o ambiente, ele sofre mudanças de temperatura, né? Nós estamos sofrendo mudanças de temperatura constantemente, nós mudamos a temperatura, certo? Então, se a água ela está numa porção, um rio, a gente está vendo ali um rio com uma porção de água, uma quantidade de água, certo? Essa água desse rio, com o sol batendo nela, ela pode sofrer o quê? Uma evaporação, ela pode se transformar em gás, ela pode virar gás, ela pode evaporar. Quando algo se transforma de líquido para gasoso, a gente chama evaporação, certo? Quando essa evaporação, ela é rápida, a gente chama ela de ebulição, certo? Quando é rápida, a gente chama de ebulição. Quando é que acontece essa evaporação rápida? Quando eu coloco a água para ferver no fogo, que o fogo está ali direto, então aquela temperatura sobe rapidamente. Então a água também vai se evaporar rapidamente, porque a temperatura é rápido, certo? Para subir, porque você está colocando a água para ferver no fogo, certo? Então essa evaporação, essa transformação de água líquido para gasoso é rápido. Agora, quando a gente põe a água para secar, certo? A gente molha alguma coisa para lavar e a gente põe para secar, só com a temperatura do ambiente, quando o sol esquenta. Então, o que é que acontece? Essa água também vai se evaporar, vai para a atmosfera, só que ela vai lentamente. Por quê? Porque essa temperatura, ela está gradativamente aumentando e a água vai se evaporando lentamente, certo? Então, existem essas duas formas de evaporar. A lenta e a rápida. A rápida a gente chama de ebulição e a lenta a gente chama de evaporação, tá certo? Então, quando a gente bota algo para secar no varal, né, essa evaporação, a água quando some, quando a roupa seca, aquela água que estava retida na roupa, ela foi para algum lugar. Então, ela foi para onde? Para a atmosfera. Ela virou gás. E tudo que é gasoso, ele fica na atmosfera. Certo? Ok? Veja bem. Então, na natureza existe um ciclo que a gente chama ciclo da água.
A água dos rios, dos mares, dos oceanos, com a temperatura, quando a temperatura começa a aumentar, ela começa a evaporar lentamente. A gente não vê, não é como uma ebulição, mas é uma evaporação. Então, essa água ela vai para a atmosfera. Lá na atmosfera, certo? Ela vai para a atmosfera na sua forma gasosa. Só que lá, a atmosfera, lá em cima, é mais frio, né? É mais frio lá em cima. Aqui embaixo é um pouco mais quente. Lá em cima é mais frio. Então, a água, quando chega lá em cima, ela se condensa. Igual aconteceu no copo. Bateu no frio, virou gotinhas de água. A água virou líquida de novo. Só que essa condensação, essa água, ela fica em forma de nuvem. Aí a gente vê as nuvens. O que é a nuvem ali? A água condensada. A água, ela está ali nas nuvens, retida em gotinhas muito, muito pequenininhas. Porções pequenininhas. Quando essas gotinhas pequenas, elas aumentam, conforme a concentração de água vai subindo, as nuvens vão se condensando cada vez mais. E as gotas, que eram muito pequenas, ficam maiores. E quando elas começam a ficar maiores, ela pesa e cai. Cai em forma de quê? De chuva. Certo? Então, as nuvens é água condensada. Nas nuvens, a gente vai ter uma porção de água líquida, condensada, certo? A água na forma gasosa, a gente não consegue ver essa água em forma de gás. As moléculas, elas estão muito distantes umas das outras e a gente não consegue visualizar essas moléculas. Então, tá aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido esse ciclo da água, certo? Espero que vocês tenham entendido essa porção de água, esse ciclo na hidrosfera, tenham entendido as transformações da água e tenham entendido também que a gente tem que economizar água, porque nem toda água é boa para consumo. A gente pode sair consumindo, porque existe muita água contaminada, muita água, mas existe muita água nos oceanos, muita água doce está contaminada e nem todas servem para o nosso consumo, ok? Até mais!